Começando a gravação da aula, hoje nós vamos fazer do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 1. Só um instante aqui, para a gente começar. Tá bom, nós vamos começar. Então, hoje nós vamos, quem está com a Bíblia em mãos, a gente sempre pede para vocês pegarem a Bíblia, porque ajuda bastante na leitura. Está entrando aqui mais uma pessoa. Boa noite, vamos entrando. Nós estamos começando agora, nós vamos trabalhar hoje capítulo 2, versículos de 13, aí vamos até hoje o 3, versículo 6, tá? Uma coisa importante, quando a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, como eu falei para vocês na aula passada, é perceber esse bloco que nós estamos estudando. O bloco nosso vai do capítulo 2, versículo 1, até o 3, versículo 6. Que bloco é esse? Daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint, vocês vão entender melhor. Do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, Jesus ele enfrenta o judaísmo. Então é isso que o Marcos está trabalhando, por isso que é um bloco, tá? Então do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, Jesus enfrenta o judaísmo. Grave alguma coisa que eu vou dizer hoje que vai ajudar vocês muito a entender o Evangelho de Marcos. O Marcos apresenta Jesus como sendo o novo. Jesus é o novo. O judaísmo é o velho. Então, quando o Marcos fala assim, remendos novos em roupa velha, quer dizer, a boa notícia de Jesus é o novo, é a estrutura nova. O judaísmo é a estrutura velha. Não esqueça que o Marcos está escrevendo para gentios no final do século I. Então, ele está mostrando... Nós estamos aí com o convidado hoje, José Juliano, seja bem-vindo. Estamos começando agora, tá, José Juliano? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, nós temos que ter essa clareza desse bloco, tá? Então, hoje, nós vamos dar continuidade. Esse bloco nós começamos na aula passada, não sei se vocês recordam. Jesus, ele cura um paralítico, descer o paralítico pela casa, né? Pela casa Jesus faz a cura desse paralítico. E aí Jesus começa então a enfrentar o judaísmo através dos fariseus e escribas, Jesus pergunta, é mais fácil perdoar os pecados ou falar para esse homem, pega a tua maca e ande? E aí nós percebemos então que Jesus, ele já começa a enfrentar, porque quem podia perdoar os pecados era apenas Deus. Então, o primeiro conflito de Jesus com o judaísmo oficial. Esse bloco do capítulo, eu vou sempre frisar para vocês não esquecerem, esse bloco do capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6, Jesus enfrenta o judaísmo 5 vezes. Ele vai enfrentar o judaísmo 5 vezes através das suas autoridades legais, que são os fariseus, os escribas, principalmente, tá bom? Então, na aula passada, nós vimos Jesus, ao curar o paralítico, enfrentar o judaísmo oficial pela primeira vez. Hoje nós vamos ver Jesus enfrentar o judaísmo mais 4 vezes. A aula de hoje é essa. Então, Jesus enfrentando esse judaísmo mais 4 vezes. Como? Daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint, vocês vão ficar mais claro para vocês. A primeira vai ser através Jesus comendo com os publicanos. Quem eram os publicanos? O Império Romano, ele dominava toda a Terra Santa, desde o ano 63 a.C., com Pompeu, né? Então o Império Romano é que politicamente dominava aquela região. E como ele fazia isso? Principalmente através de cobrança de impostos. Ele cobrava impostos. O Império Romano cobrava os impostos diretamente? Claro que não. Ele terceirizava esse serviço. Ele passava para judeus ou quem quisesse pegar esse serviço e cobrar os impostos e passar esses impostos para o Império Romano. A Galileia, vocês lembram a última aula, eu falei, a Galileia era uma região privilegiada. Por que privilegiada? Porque tinha aquela via mares, que ligava Damasco, na Síria, até o Egito. Essa estrada passava pela Galileia. Então todas as mercadorias que vinham pela Síria, passava pela Galileia. E todas as mercadorias que vinham pelo Egito, passava pela Galileia para chegar a Damasco. E havia cobrança de impostos sobre essa mercadoria. Nós chamamos hoje de alfândega. Então a Galileia representava a alfândega do norte.
E ali, vocês vão ver daqui a pouquinho, existe um cobrador de impostos que nós conhecemos aí como Levi. Daqui a pouco vamos falar desse Levi, tá? Que Jesus vai convidar. Os judeus odiavam esses cobradores de impostos, principalmente se eles fossem judeus, porque estava favorecendo a exploração dos romanos sobre os judeus. Então os judeus não viam com bons olhos judeus que se colocavam à disposição do Império Romano para cobrar esses impostos. Eles eram chamados pelos judeus de pecadores públicos. Olha o nome, pecadores públicos, que são aí então os publicanos, os publicanos. Então, quando aparecer a palavra publicanos na Bíblia, são pecadores públicos, pessoas que estão servindo ao Império Romano para explorar os judeus. Além disso, cobrar impostos, servir ao Império Romano, significa a mesma coisa que idolatria. Por que idolatria? Porque Roma é uma deusa. Pagar impostos para essa deusa, Roma, significa uma idolatria. Então, servir a essa deusa é uma idolatria. Então, esses publicanos eram considerados pecadores públicos, tá? O Levi vai ser um deles. Jesus, então, eu já falei a primeira vez que Jesus ele se coloca contra os fariseus. A primeira vez que Jesus se coloca contra os fariseus vai ser justamente lá no paralítico. Já falei para vocês. Hoje vamos ver mais 4 vezes. Uma das vezes vai ser Jesus comendo, jantando com esses... aqui não fala nem na questão da janta, mas estando à mesa com esses publicanos. Então Jesus vai ser questionado. Como é que você pode comer com esses pecadores? Lembrando que o judaísmo é uma religião do puro e do impuro. Seguir a lei judaica se torna você puro. Não seguir a lei judaica torna você impuro. Nós vimos nas aulas passadas que Jesus, ao tocar no leproso, se tornou impuro. Ele tem, inclusive, que ficar fora da cidade. Ao comer com os pecadores, com esses publicanos, na visão do judaísmo, Jesus estava se tornando impuro pela segunda vez. Estava se tornando impuro pela segunda vez, tá? Então, vai ser o segundo questionamento dos fariseus em relação a Jesus. Justamente comer com esses pecadores. Vamos ver depois a solução. Só estou adiantando para vocês os 5 episódios que Jesus enfrenta o judaísmo. Porque esse bloco, repetindo, esse bloco do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, o Marcos coloca Jesus batendo de frente com o judaísmo oficial. Jesus, o novo, o judaísmo oficial, o velho. Vai gravando isso aí, tá bom? A terceira vez que Jesus vai bater de frente com o judaísmo nesse bloco vai ser quando ele é questionado por que os discípulos não fazem jejum. Tá? Vai ser a terceira vez. Daqui a pouco vamos ver a resposta de Jesus a isso. A quarta vez que Jesus vai bater de frente com o judaísmo é o fato dos seus discípulos terem comido espigas de trigo, né? Aqui no sábado. Então Jesus é questionado por que os discípulos deles comeram essas espigas no sábado. A quarta vez que Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial. E a quinta vez que Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial vai ser então Jesus curando um homem com a mão ressequida, atrofiada, no sábado. Então vai ser a quinta vez. Então aí termina o bloco. Então o Marcos está nos apresentando, nunca esquecer que nós devemos ler o Evangelho a partir de quem escreve. O Marcos está apresentando um bloco onde Jesus, por 5 vezes, bate de frente com o judaísmo oficial. Jesus é o novo, o judaísmo oficial é o velho. Jesus traz estruturas novas, o judaísmo oficial mantém as estruturas de injustiças antigas. É isso que o Marcos está dizendo. E ao apresentar esse bloco, que vai do capítulo 2, versículo 1 até o 3, versículo 6, nós vamos perceber uma coisa interessante, aquela grande questão do Evangelho que nós estamos repetindo desde o primeiro dia de aula. O Marcos está apresentando quem é Jesus para nós. Nesses 5 pontos, ao apresentar esse embate entre Jesus e o judaísmo, nós estamos então percebendo, nas entrelinhas, o Marcos apresentando Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o novo. É o novo que exige mudanças dos seus seguidores. Então lembra aquela segunda pergunta, como ser discípulo de Jesus em um período de perseguição? Mudando de vida,
mudando de comportamento. Então, para seguir Jesus, que é o novo, nós temos que nos tornar novos. Se a gente quer seguir Jesus com estruturas velhas, é colocar remendo novo em calça velha. Não vai funcionar. Então, o Marcos vai dizer para nós, não apenas quem é Jesus, mas que nós temos que ter posturas diferentes em relação a esse Jesus. Temos que ter comportamentos novos. Não adianta dizer que eu sigo Jesus, mantendo as mesmas estruturas que eu venho mantendo. Estruturas injustas que afastam as pessoas de Jesus. É isso que nós vamos ver hoje. Então eu peço a vocês, quem tem a Bíblia, quem está nos acompanhando com a Bíblia na mão, nós vamos começar aqui com o chamado de Levi, que está no capítulo 2, versículo 13. Eu vou agora então partilhar para vocês o PowerPoint, vou ler o texto e aí eu vou exatamente aqui na Bíblia para a gente ir analisando o que o Marcos está dizendo para nós. Eu vou aumentar para vocês, como eu faço sempre. Então hoje nós vamos basicamente nesse ponto aí. Eu vou aumentar aqui um pouco para que vocês possam ter acesso a essas informações também, tá? Eu vou aqui depois abaixando o que vocês vão vendo aqui. Uma coisa importante, a pergunta é, o Levi é o Mateus? O Mateus, discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus? Possivelmente sim, porque o Evangelho de Marcos trabalha ele com o nome de Levi, mas os outros evangelhos já chamam ele de Mateus. Então o Levi é possivelmente o mesmo Mateus, apóstolo. Possivelmente. Não tem como a gente cravar 100% certeza, mas é possível que esse Levi, cobrador de impostos, seja o mesmo Mateus, apóstolo de Jesus. Apóstolo de Jesus. Vou ter que parar aqui porque alguém está chamando aí. Sirlei. Então é possível que o Mateus e o Levi sejam a mesma pessoa. Eu estou colocando como possibilidade. A gente, em relação a isso, não temos 100% de certeza, não. Mas como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João não fala de Levi e fala de Mateus, é possível que esse cobrador de impostos chamado Levi seja o mesmo Mateus. Aí vocês vão perguntar, esse Mateus é o mesmo Mateus evangelista? É aquela discussão que nós fizemos na primeira aula. Possivelmente não. Possivelmente o Mateus evangelista seja uma pessoa e o Mateus apóstolo seja outra pessoa, tá? Então são possibilidades que a gente ainda não tem respostas definitivas, mas é possível, então vamos lá. É possível que o Levi seja o Mateus apóstolo, mas o apóstolo Mateus possivelmente não seja o mesmo evangelista, sejam pessoas diferentes, só para vocês terem essa noção. Então vamos começar aqui a partilhar. Eu vou ler por bloco aqui para vocês verem. Antes de entrar nos blocos, vamos aqui na primeira introdução. Estamos então dentro de uma estrutura maior, que vai do capítulo 2, versículo 1 até 3, versículo 6. O que fala essa estrutura? Fala do conflito do evangelho, da boa notícia de Jesus com o judaísmo oficial. Esse, vamos dizer, é o objetivo do Marcos. Narrar esses conflitos de Jesus com o judaísmo oficial. Durante 5 vezes, Jesus é questionado pelo judaísmo oficial. E aqui embaixo, para facilitar para vocês, eu coloquei na cura do paralítico, 2, 1, 12, comendo com os pecadores, 2, 15 a 17, sobre a questão do jejum, 2, 18 a 22, sobre as espigas arrancadas no dia de sábado, 2, 23 a 28, e sobre a cura do homem com a mão atrofiada, que é do capítulo 3, versículo 1 a 6, tá bom? Então isso aqui é uma estrutura. Então vamos ver parte a parte essa estrutura. Vou começar com vocês aqui. Essa estrutura, ainda na introdução, melhor dizendo, algumas perguntas são feitas para Jesus. A pergunta, por que Jesus come com os pecadores? Quem faz isso são os fariseus. Segunda pergunta, por que os discípulos não jejuam? Também feito pelos fariseus. Por que colhe espiga no dia de sábado? Também pergunta desse judaísmo oficial. Por que cura no dia de sábado? Essa pergunta aqui, por que cura no dia de sábado, não foi nem feita pelos fariseus. Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Tá? Na verdade, 2 perguntas. É correto você curar no dia de sábado? E a segunda pergunta é certo fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Então Jesus vai fazer essas 2 perguntas para eles. Então vamos ver aqui agora, então, Jesus come com os pecadores. Quem está com a Bíblia na mão, vocês podem acompanhar capítulo 2, versículo 13 a 17. Eu vou lendo, porque ajuda a gente a fixar. Eu estou sempre com a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor Bíblia na tradução.
E aí vocês vão pegando aí. Então diz o seguinte, chamado de Levi, tá? Antes do chamado de Levi, vai observar aquela questão chave. O Marcos coloca Jesus na Galileia. Jesus não está no templo. Onde que Jesus está? Ó, e tornou a sair para a beira-mar, mar da Galileia. Mar que representa dificuldades, mar que representa as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então Jesus não nos chama no nosso conforto. Jesus não chama a gente na tranquilidade. Sempre estamos em situações complicadas. Não esquecer que o Marcos fala que a missão de Jesus começou quando o João Batista estava morto, um parente seu, tá? E toda a multidão ia até ele. Enquanto o judaísmo oficial não gosta de Jesus, a multidão gosta. É um ponto interessante também. Se o judaísmo oficial não gosta de Jesus, as pessoas procuram ele, a multidão está atrás dele. Ao passar, viu Levi, possivelmente Mateus, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos, ele ficava numa barraquinha, ali no Mar da Galileia. Todos que chegavam com as suas mercadorias, peixes, transporte, tinham que passar ali, e Mateus cobrava os impostos para Roma. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Eu vou continuar aqui a leitura até o 17, depois a gente volta nessas reflexões. Aconteceu que, estando à mesa, em casa de Levi, então Jesus foi até a casa do Mateus, do Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos. Então, muitos pecadores, não estavam os religiosos nesse momento, vai chegar. Mas estavam as pessoas pecadoras, estavam com Jesus ali na mesa. Jesus muito à vontade com eles. Pois eram muitos os que o seguiam. Muitos pecadores seguiam Jesus. Lembra da última aula nossa? Quem sente o cheiro de pão é quem está com fome. Essas pessoas estão com fome de Jesus, estão com fome. São pessoas sofridas, marginalizadas, excluídas, que procuram Jesus. Agora, os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele, não perguntou direto para Jesus, perguntou para os discípulos, que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus escutou eles perguntando para os apóstolos, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui tem coisas bacanas demais para a gente refletir em relação ao Evangelho. Primeiro, onde nós estamos? No Mar da Galileia, não no templo. Já falei para vocês que o Marcos coloca Jesus distante da religião oficial. Jesus está no mar, na Galileia, terra de excluídos. Ali ele encontra um pecador público, um publicano, que é o Levi, como eu falei para vocês, o primeiro, possivelmente Mateus. E esses publicanos, como eu falei, vocês estão vendo aí, eram odiados pela sociedade judaica, tá? Por colaborarem com os romanos. Jesus convida para segui-lo. Prontamente ele responde. 2 pontos aqui importantes, que eu gosto sempre de trabalhar. Jesus não faz convite para os santos. Ele faz convite para todos, lógico, mas ele procura primeiro os pecadores. O convite é para todos, santos e pecadores. O problema é que a gente acha que nós somos os preferidos de Deus, que nós somos especiais, só nós, os justos, somos... Não estou falando que eu sou justo, não, estou dando um exemplo aqui dos judeus. Que os justos são os preferidos de Deus. Deus ama todos igualmente, não faz acepção de pessoas, não olha rótulos. Esse é o novo. Quer seguir Jesus? Esse é o novo. Na eleição passada, eu vi muita gente falar assim, nós somos o bem, nós somos cidadãos do bem. Deus não olha isso. Ao contrário, tá? Deus quer curar primeiro os que estão feridos. Deus é uma grande mãe que tem um filho sadio doente, ele procura primeiro o doente, porque o doente que está precisando de cura agora. Isso é o novo em Jesus. Se você quer seguir Jesus, está dizendo Marcos, presta atenção nisso. Aqui uma coisa que Jesus fala, que eu acho interessante, ao fazer o convite, prontamente o Levi responde. Primeiro, porque quem sente o cheiro de pão é quem tem fome. E segundo, o reino de Deus é urgente. Não dá para ficar protelando a resposta. Então o Marcos está dizendo isso para nós. Quer seguir Jesus? A resposta tem que ser urgente. Não dá para ficar esperando para amanhã. A resposta é hoje. O reino de Deus tem que acontecer hoje. Então é hoje que você tem que assumir a sua conversão, a sua mudança. Mas eu acho bacana
que Jesus vai dizer uma coisa aqui, que quem precisa de médicos são os doentes. Que quem precisa de Deus são os pecadores e não justos. Agora a pergunta é, na terra quem é justo diante de Deus? Ninguém. Todos nós somos pecadores. Então você só vai entrar como seguidor de Jesus quando você perceber isso. Quando você for humilde o suficiente para perceber que ninguém é justo. O Papa não é justo diante de Deus, o pastor não é justo diante de Deus, o padre não é justo diante de Deus, a Madre Teresa de Calcutá não é justa diante de Deus, ninguém é justo diante de Deus. Então quem é que precisa de Jesus? Todos. Todos precisam de Deus. Deixa eu dar uma parada aqui para entrar outra pessoa aqui. Então todos são pecadores diante de Deus. É isso que está dizendo aqui o Marcos. Só que nem todos percebem isso. Tem gente que acha que é cidadão de bem. E fala, eu sou cidadão de bem. Ninguém é cidadão de bem diante de Deus. Ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós. E o pior é que quando você acha que você é justo, o seu pecado é pior. Porque é o pecado do 3º versículo de Gênesis. Achar que é melhor que Deus, achar que não precisa de Deus. Quando você se diz justo, quando você se diz não pecador, você comete o pecado da arrogância diante de Deus, que foi o pecado que expulsou Eva e Adão lá do paraíso. Eles achavam que eram deuses sem precisar de Deus. Então achar que é cidadão de bem, achar que é justo, achar que é melhor que o outro, te coloca como o pior ser humano que tem. E aí você é que mais precisa do médico, só que você não reconhece isso. O judaísmo oficial não reconhecia isso. Os fariseus achavam que eram melhores do que os pecadores, do que os publicanos. Ele come com os pecadores, olha a pergunta, olha a arrogância. E quem não é pecador diante de Deus? É isso que o Marcos está dizendo, todos são pecadores diante de Deus. Uns reconhecem e vão comer com Jesus, outros não. Esses fariseus são piores do que aqueles publicanos. Porque se acham justificados diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. É isso que o Marcos está nos alertando, Jesus também. Por isso que Jesus fala, eu vim para os pecadores. Para quem que eu vim? Então para todos. Porque todos são pecadores. O convite de Jesus não é para os santos, é para todos. Porque todos são pecadores. E a resposta é urgente. E Jesus chama principalmente esses que reconhecem que são pecadores. Como Levi. Era um publicano que se reconhecia como pecador. E Jesus é radical, é isso que eu gosto de Jesus. Jesus, para ele não é 40, você é 880. Ele não só chama um publicano, mas ele faz uma festa na casa dos publicanos. Porque a festa do reino de Deus é para todos os pecadores. E Jesus vai comer com esses pecadores. Pessoal, é muito importante o que o Marcos está nos apresentando. Jesus é o novo. É o novo que vai ao encontro de todos, não apenas dos puros. Jesus está pouco lixando para a questão de pureza e impureza. Jesus vai ao coração humano. Esse Jesus, o Filho de Deus, como diz o Marcos, já sabemos que é Jesus o Marcos. O Filho de Deus, o Cristo, né? O Cristo, isso é a definição do Marcos para Jesus, é um homem que vai ao encontro de todos, principalmente daqueles que se reconhecem pecadores. Essa é a primeira parte que aqui os fariseus não entendem. Os fariseus com a lei da pureza, isso é o grave, com a lei da pureza, os fariseus fechavam o reino de Deus para pessoas poucas, para alguns selecionados, para alguns, entre aspas, santos, para alguns, entre aspas, religiosos. Então o reino de Deus da estrutura velha do judaísmo era fechada para muita gente. Essa é a reflexão que Jesus está fazendo. Vamos aqui agora ao segundo ponto. Esse aqui nós trabalhamos. Espera aí. Vamos agora aqui. Isso que já respondemos, né? Jesus responde, eu não vim para os sadios, eu vim para os que precisam de médico. Quem precisa de médico? Todos nós. Diante de Deus, todos nós precisamos desse médico, tá? Jesus não está preocupado com essa lei de pureza, como eu falei para vocês, ela fecha a possibilidade de salvação para quem precisa dela. Jesus vai ao encontro das pessoas para fazer a vontade desejada de Deus, que é aproximar das pessoas, ser solidárias a ela. Estão entendendo quem é Jesus para o Marcos? O Marcos está definindo para nós. Jesus é aquele que não olha rótulos. Jesus, ele vai ao encontro dos mais necessitados, dos mais sofridos, dos mais marginalizados, porque esses se reconhecem pecadores. Os que não se reconhecem pecadores, o que Jesus pode fazer por eles? Nada.
eles já se autodeclaram salvados, né? Já donos da salvação, donos de Deus. O que Jesus pode fazer para essas pessoas? Nada. Ele tem que esperar que essas pessoas se reconheçam pecadoras, para que Jesus vá ao encontro deles também. Vamos então agora à segunda questão aqui, que é a questão do jejum, que é aqui, eu coloquei aqui para vocês aqui, que é o capítulo 2, versículo 18 a 22. Vamos aqui à questão do jejum, depois a gente discute isso aqui. Tá entrando mais alguém? Deixa eu parar aqui. Então vamos agora à questão do jejum, que está aí no capítulo 2, versículo de 18 até a 22, que é o que nós vamos ler agora. Quem está com a Bíblia na mão, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, para facilitar para vocês, vamos ler e aí a gente explica a partir aqui do que eu coloquei, tá? Questão do jejum, que é o terceiro embate de Jesus com o judaísmo oficial. Primeiro embate, cura do paralítico. Segundo embate, comer com pecadores. Terceiro embate, a questão do jejum. Vamos lá. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe. Quem está agora falando com Jesus é os fariseus? Não. E quem está falando aqui agora, além dos fariseus, os discípulos de João também jejuavam e vieram dizer-lhe. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Perguntaram direto para Jesus. Jesus respondeu-lhe, por que os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo, olha aqui, ó, de pano novo em roupa velha. E nem porque a peça nova repuxa o vestido velho, o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novo. Quem é o novo aqui? Jesus. Quem é o velho? É o judaísmo oficial. É isso que está dizendo Marcos. Veja bem, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Qual é a finalidade do jejum do judaísmo? Busca de conversão, a busca de Deus, penitência para que Deus se faça presente, mas Deus está presente, está dizendo Marcos. É Jesus. Jesus é o noivo. No judaísmo apresenta sempre um casamento. O noivo é Deus, a noiva é o povo de Israel. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Esse novo povo que está se formando, os seguidores de Jesus. Então, numa festa onde Deus está presente, Jesus, qual é o sentido de jejuar? Tristeza, presença de Deus no nosso meio? Deus está no nosso meio. Então, enquanto Jesus estava no meio dos apóstolos, não tinha nenhum sentido jejuar, porque no casamento entre esse novo povo com Jesus, lembra que João, inclusive, apresentou esse casamento como uma boda de Caná, né? A simbologia da boda de Caná, Jesus casando com a humanidade. Então, nesse novo casamento, Jesus com esses seguidores, qual é o sentido do jejum? Tristeza? Não tem sentido. Agora, quando Jesus morrer, né, aí sim os discípulos farão jejum. É o nosso caso até hoje. Só lembrando, no judaísmo oficial, o jejum era obrigado uma vez por ano. Os fariseus faziam 3 vezes por semana. Vê a radicalidade dos fariseus. Então, Jesus, ele está dizendo que enquanto ele está presente, não é necessário fazer jejum. Então, Jesus é o novo. Não tem como colocar o novo Jesus, o evangelho, a boa notícia, nas estruturas antigas do judaísmo. Porque essas estruturas antigas, elas têm trazido aqui seleção de pessoas, injustiça, radicalismo em relação à lei, mas lei que não chega às pessoas. Pessoas estão sofrendo porque não conseguem seguir essa lei tão radical. Então, como colocar esse novo Jesus que chama a todos dentro de uma estrutura que quer que apenas algumas pessoas se salvem, que são aqueles que seguem a legalidade da lei? Então não tem jeito. Quer seguir Jesus? Você tem que ser o novo. Tem que entender essa nova estrutura. Jesus é esse novo, é essa roupa nova, é esse vinho novo. Tá? Lembrar do vinho novo e do vinho velho. Lembrar do João de novo? O vinho acabou? O vinho velho acabou. O judaísmo acabou. Transformar água em novo vinho é transformar cristãos em seguidores de Jesus. Então nós temos que ter essa clareza para entender aqui esse evangelho. Então, aqui o terceiro embate de Jesus é com jejum.
né? Aqui agora pegando o PowerPoint, aqui quem está nos acompanhando pelo PowerPoint. As respostas têm duas temáticas: o noivo e os convidados, e o novo e o velho. O noivo é Jesus, não cabe nenhum jejum quando Deus está presente no nosso meio, quando Jesus está presente. Jesus é a presença de Deus no nosso meio, portanto, uma alegre presença, não tem sentido fazer jejum. O novo e o velho, a estrutura nova que Jesus traz não pode adaptar-se ao velho judaísmo. É isso que o Marcos está nos apresentando nesse momento. São necessárias novas condutas que seguem Jesus. É uma proposta radical, não tem acomodação intermediária. O novo existe a substituição da estrutura ou da estrutura injusta velha. Vamos agora para um novo bloco, que é a questão do quarto embate de Jesus com relação ao judaísmo. Para que servem as leis? Vai perguntar o Marcos, tá? Capítulo 2, versículo de 23 a 3, versículo 6. Então vamos aqui agora para o quarto embate de Jesus com o judaísmo. Repetindo: paralítico, primeiro embate. Comer com os pecadores, segundo embate. Jejum, terceiro embate. Quarto embate agora, os discípulos que comem o trigo no sábado. Eu vou ler com vocês, capítulo 2, versículo 23 a 28 primeiro. Vamos lá. Aconteceu que ao passar num sábado, lembra que o Marcos sempre quando fala sábado, sinagoga, ele está querendo mostrar esse embate de Jesus com o judaísmo, porque o sábado é o que cria identidade do judaísmo. Pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe, de novo, judaísmo oficial, o fariseu: vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Isso está no livro de Samuel, tá? Samuel 1, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 2 a 7. E então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Eu quero começar com esse último versículo, tá? Versículo 27 e 28. Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esses dois versículos não constam no Evangelho de Mateus, nem de Lucas, nem de João. Então Marcos acrescentou. O Marcos está relativizando o sábado, porque o Marcos ele está apresentando o novo. O novo é longe do judaísmo. Então, o versículo 27, só para que vocês saibam, o 28 não consta no Evangelho de Mateus, nem do Lucas e nem do João. O Marcos acrescentou aqui para relativizar esse poder do sábado sobre as pessoas. Mas vamos lá. Então, para que servem as leis? Primeiro o seguinte, segundo o judaísmo, tem 39 ações que você não pode fazer no sábado. 39 ações. Uma dessas ações que não pode se fazer no sábado era preparar alimento para comer. Então a comida tinha que ser preparada na sexta-feira para que se comesse no sábado. Porque preparar a comida no sábado era uma ação e Deus descansou no sábado, então ninguém podia fazer nada no sábado. Quando você pega o trigo e faz assim com a mão, né, você esfrega o trigo na mão, você está preparando o alimento para comer. Então isso vai contra a lei de Deus, segundo o judaísmo, que está lá no Levítico, tá? Só que Jesus lembrou que o Davi e os amigos dele estavam com fome no dia de sábado, entrou dentro do templo, dentro do tabernáculo. E ali eles vão comer o pão da proposição. Que pão é esse? Segundo a lei de Deus, alguns pães tinham que ser colocados e oferecidos para Deus, diante de Deus. Esse pão da proposição era chamado também pão da presença, porque se colocava na presença de Deus. O Davi, quem pode comer esse pão? Só os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam comer esse pão. O que o Davi fez? Comeu e deu para os companheiros. Por quê? Porque eles estavam com fome. Então, o novo, presta atenção, Marcos está dizendo a partir de Jesus que o novo é tão importante que as leis só têm sentido quando elas servem ao homem. O ser humano está com fome. Mais importante que as leis, mais importante que o sábado é a vida. Isso que é interessante aqui para que a gente entenda. Mais importante que as leis são seres humanos. Os apóstolos e Jesus estavam com fome. Então o sábado agora é relativo em relação a isso, porque a vida vem em primeiro lugar.
como fez Davi. Jesus deu um exemplo das Sagradas Escrituras. Quando Davi e os seus companheiros estavam com fome, eles não pensaram duas vezes. Comeram o pão dos sacerdotes, porque a vida é mais importante. E por isso que o Marcos ele acrescenta isso. Todo projeto de Deus é a favor do homem. Nenhuma lei pode impedir a pessoa faminta de se alimentar. Pessoal, essa frase ela é teológica, ela é sociológica, ela é histórica. Nenhuma lei pode impedir o ser humano de comer. Então, se alguém está com fome e pegar uma coisa no supermercado para comer, não é roubo, inclusive na lei brasileira, tá? Inclusive na lei brasileira. Se ele provar que estava com fome, ele não vai ser preso e não vai ser punido por isso. Nenhuma lei pode impedir um ser humano de comer. A comida, a existência humana é a coisa mais importante que tem. Então, quer seguir Jesus, não se atém à lei, se a lei não for para servir o homem. Não que a lei seja ruim. A lei, ela tem que ser a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço da lei. É isso que o Marcos está dizendo. Olha o Marcos apresentando o projeto de Jesus. O ser humano é a coisa mais importante que tem. Então, se a lei ela é injusta, não siga. Abula essa lei, né? Faça uma abolição dessa lei. O mais importante é o ser humano. Está dizendo aqui o Marcos para nós, tá bom? Então foi o quarto embate. Vamos para o quinto e último embate. Aí eu passo para vocês fazer as perguntas de vocês. O quinto e último é Jesus que vai curar um homem com a mão seca. Então vamos lá, está no capítulo 3, versículo 1 até versículo 6. E aqui nós terminamos o bloco do conflito de Jesus com o mundo judaico. Diz o seguinte, quem está com a Bíblia na mão aí. Ele entrou de novo na sinagoga, Cafarnaum, aqui não fala, mas possivelmente Cafarnaum. E estava ali um homem com a mão atrofiada. Algumas traduções trazem a ressequida, seca, tá? Mão seca. E o observavam para ver se curaria no sábado para o acusarem, porque não podia curar. O judaísmo só permite que você salve uma vida. Você pode salvar uma vida no sábado, mas fazer cura não. Porque o judaísmo dizia, por que não espera o outro dia para curar? Por que tem que ser naquele dia? E aí, ele disse ao homem da mão atrofiada, olha a inteligência de Jesus, levanta-se e vem para o meio. O Marcos está dizendo para nós uma coisa muito, muito, muito importante, isso é a chave de leitura. Os marginalizados, os excluídos, têm que ser colocados no centro da nossa missão. Se você não coloca os excluídos no centro da sua missão, você não é seguidor de Jesus. Ah, eu critico o homossexual. Você não é seguidor de Jesus. Ah, eu critico os negros. Você não é seguidor de Jesus. Ah, eu critico as mulheres. Você não é seguidor de Jesus. Os excluídos têm que ser colocados no centro da nossa atividade. É isso que o Marcos está dizendo. Aqueles que querem seguir Jesus, morador em situação de rua, tem que ser colocado no centro da nossa atividade. Então, ou seja, eles são o centro e o coração de Deus, porque são pessoas que precisam da nossa ajuda. Está dizendo o Marcos. Vem para o meio, levanta-te. Levantar é um gesto de sai da acomodação. Saia dessa situação que você está, venha para o meio. E perguntou-lhe, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha a pergunta. A pergunta é para ele? Lógico que não é. É para os fariseus que estavam ali, escutando. Então no sábado eu devo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus estava salvando a vida desse homem? Não. A vida literalmente não. Porque então o farisaísmo, o judaísmo permitia salvar a vida no sábado, mas curar não. Porque eu posso deixar para outro dia. Mas Jesus vai perguntar antes, eu devo fazer o bem ou o mal no sábado? Eles, porém, se calavam. Olha a covardia, nem responderam para Jesus. Ficaram calados. Repassando sobre eles um olhar de indignação, Jesus viu a covardia deles, nem para responder tiveram coragem. Entristecido pela dureza do coração, porque eles tinham que responder que deveria fazer o bem, disse ao homem, estende a mão. E estendeu sua mão, e a mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus e os herodianos eram os seguidores do Herodes aqui Antipas, que moravam na Galiléia, e imediatamente conspiraram contra ele como o destruiriam. Aqui então começa o planejamento da morte de Jesus no Evangelho de Marcos. Tá? A partir do capítulo 3, versículo 6, os fariseus e herodianos então vão começar a organizar para matar Jesus Cristo. Então Jesus cura um homem com a mão atrofiada na sinagoga, ele o coloca no meio, isso que é importante. O excluído deve ser colocado no meio, no centro das nossas ações. Quer seguir Jesus? Ele é o novo. É isso que tem que fazer. No judaísmo, onde ficava o excluído? Ficava nas cavernas, ficava longe das cidades, não podia se aproximar. E agora com Jesus? No centro. Então, devo fazer bem ou fazer o mal?
Devo salvar ou devo matar no sábado? Então Jesus vai curar esse homem. Eu vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas, aqui eu paro a gravação e já vou deixar aqui para a gente fazer as nossas reflexões do dia, tá bom?